Um procedimento administrativo foi instaurado pelo Ministério Público do Estado para apurar possível negligência envolvendo a gestante Joyce Gomes e o filho dela em dezembro de 2022 em Arapiraca. Vocês lembram desse caso? A gente contou aqui no Cidade Alerta Alagoas, inclusive a denúncia, do pai e da mãe. O Neto Mota está com a gente ao vivo e vai falar agora o que é que os promotores querem com essa investigação sobre a conduta dos médicos responsáveis pelo parto. É isso mesmo, Neto? A gente contou essa história, que era aquela denúncia de que dos 2 filhos, que ela estaria grávida de gêmeos, os 2 filhos, morreu, os dois, na verdade, segundo o hospital, teriam morrido, mas só um foi entregue. E aí foi esclarecida essa situação, que na verdade ela só estava grávida de um filho, houve uma confusão em relação à explicação. Mas o que é que o Ministério Público quer exatamente nesse caso, Neto? Olha, Moura, é uma história bem complicada que aconteceu no final do ano passado, como você acabou de citar aí. É complicada justamente porque no começo acreditava-se que a agricultora chamada Joyce teria então 2 filhos. Ela teria uma gestação de gêmeos, mas logo depois o hospital acabou provando, entre aspas, que se tratava apenas de um bebê. A novidade é que o Ministério Público aqui de Alagoas já enviou um ofício para o Conselho Regional de Medicina pedindo todas as informações referentes desde o primeiro atendimento de pré-natal até agora para tentar entender o que aconteceu, principalmente durante o parto, já que a gestante disse que chegou a ver o filho, um bebê, e que ele não teria marca alguma, e logo depois ela teria recebido a informação e visto que ele estaria, o bebê então, cheio de marcas, além de uma faixa na cabeça. Infelizmente, esse bebê não resistiu, acabou morrendo e todos esses fatos acabaram entrando dentro das investigações. Um outro pedido feito nessa atualização, também pelo MP, foi que a Secretaria Municipal de Saúde do município de Arapiraca ofereça atendimento e assistência psicológica diante de tudo o que aconteceu. Imagina só, os fatos ainda não foram esclarecidos, a gestante espera até agora todas as informações do que aconteceu e levou o bebezinho à morte. Infelizmente, está até agora sem assistência psicológica. O nome dos promotores que estão à frente desse caso, desse pedido de maior apuração, é o Maurício Vanderlei e a promotora Viviane Farias. A promotora, inclusive, mandou um vídeo para a gente sobre essas últimas informações. Vamos acompanhar. Em meados de janeiro, mês passado, nós tomamos conhecimento do caso envolvendo a senhora Joyce, que teria dado entrada no hospital regional para dar à luz, supostamente, a gêmeos, e desse parto teria nascido apenas uma única criança, a qual, após algumas horas após o parto, teria dado entrada na UTI neonatal daquele hospital e vindo a falecer poucas horas depois. De pronto, tomando conhecimento da situação, o Ministério Público instaurou uma notícia de fato, oficiamos o Hospital Regional, que prontamente nos atendeu, encaminhando todo o prontuário médico da senhora Joyce. Também convocamos a senhora Joyce para que pudéssemos conversar na sede do Ministério Público, o que foi feito, colhemos seu termo de declarações, e nela evidencia-se supostas práticas de negligências médicas durante o período em que a senhora Joyce esteve internada. Em relação aos gêmeos, restou evidenciado que o saco dela gestacional era septado, o que simulava uma gestação gemelar, mas que as ultrassonografias faziam menção de um feto único. Mas a senhora Joyce afirma que durante toda a sua gestação, os profissionais que atenderam ela faziam menção de que se tratava de uma gestação gemelar de fato. O que ocorre é que um dos fetos possivelmente não tenha se desenvolvido, e assim apenas uma única criança nasceu. Os fatos envolvendo o atendimento a essa criança, a evolução dela até o óbito, eles serão apurados mediante ofícios que foram encaminhados à Delegacia de Polícia, que foram encaminhados ao Conselho Regional de Medicina de Alagoas, e diante disso o Ministério Público entendeu por evoluir essa notícia de fato em procedimento administrativo para acompanhar a apuração que serão realizadas por esses órgãos. É importante pontuar também que oficiamos a Secretaria de Saúde de Arapiraca para que pudesse ofertar à senhora Joyce todo o acompanhamento psicológico necessário, haja vista a grande fragilidade emocional que a mesma se encontra ante várias perdas gestacionais anteriores e ante todo esse contexto por ela envolvendo o falecimento de seu último filho.
Vale lembrar também que ainda em dezembro do ano passado, a Polícia Civil de Alagoas instaurou um inquérito policial para investigar e chegou a convocar a equipe médica que atendeu a agricultora Joyce dentro do hospital, além, claro, dos pais. A Joyce dizia que o marido dela não foi autorizado a acompanhar o parto e, por isso, as informações ficavam bem difíceis no que dizia respeito ao que aconteceu na sala de cirurgia no momento em que ela colocou, então, deu à luz a essa criança. O Ministério Público, inclusive, disse que aguardava o resultado desse inquérito policial, mais informações por parte da Polícia Civil para poder, então, fazer o que foi pedido agora. A gente vai continuar acompanhando esse caso, Edson Moura. Pois é, Neto, realmente é uma situação que a gente até comentou na época, né? Porque a gente deu essa informação em primeira mão aqui na TV Pajuçara, nós fomos ouvir, inclusive, né, a Joyce, o esposo, contamos a história e depois houve essa prova de que, na verdade, ela, apesar de ter tido um atendimento pré-natal que apontava que ela estava grávida de gêmeos, inclusive tem até o vídeo da ultrassonografia, ó, vamos ouvir um coração, depois vamos ouvir o outro coração. Então, se houve um erro também de comunicação para a família, de que, na verdade, se tratava de apenas um bebê e não dois, né? Então, passando para o outro ponto, a grande reclamação da família e o grande questionamento que agora o Ministério Público também está fazendo, não é o que aconteceu para que o bebê que nasceu e que aparentemente estava muito bem, em pouco mais de 24 horas, ter ido a óbito, não é? Inclusive com ronchas pelo corpo. Essa é a grande questão, não é? Inclusive por isso que o Ministério Público Estadual instaurou esse procedimento para apurar uma possível negligência, ou seja, o que aconteceu nesse curto espaço de tempo para um bebê que aparentemente estava saudável, né? Não tinha nenhuma restrição, inclusive amamentou, a mãe amamentou, ele estava com a mãe antes. E momentos depois, né, Neto Mota, pouco mais de 24 horas, foi para a UTI e depois veio a óbito, inclusive com ronchas pelo corpo. Então, esse é o questionamento do Ministério Público, evoluindo um pouco mais a questão, não é? E aí a gente vai aguardar agora o andamento em relação também aos demais procedimentos, né, Neto? Exatamente. Como eu falei no começo do nosso link, é um caso muito complicado por causa desses detalhes do que aconteceu. E o Ministério Público aguardava também as informações da própria Polícia Civil. Os primeiros prontuários médicos apontavam, segundo os pais, a existência de uma gravidez de gêmeos. Mas logo depois, à época também, quando aconteceu, quando veio à tona esse caso, o próprio hospital emitia uma nota informando com detalhes do que seria um prontuário atualizado e dizia apenas um bebê. Então, até os próprios pais ficaram confusos e o caso se agravou ainda mais porque a mãe, claro, como estava lá em situação de parto, não sabia dizer os detalhes do que se passava dentro da sala de cirurgia no momento em que ela deu à luz. Então, assim, é aguardar e saber no que vai dar, principalmente agora quando o Conselho Regional de Medicina colocar a público as informações que a polícia e o Ministério Público aguardam.